O vídeo de hoje, então, será sobre comunicação não violenta, um assunto que particularmente eu gosto bastante e tenho um apreço por esse assunto. Desenvolvida por Marshall Rosenberg, utilizada e estudada para aprimorar as formas de comunicação. CNV é a sigla para comunicação não violenta. Então, CNV é uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração. Sim, de coração. Comunicação com coração. Se baseia em habilidades de linguagem que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Sempre somos humanos, mas às vezes nas situações adversas a gente prejudica a comunicação, vamos dizer. E a CNV nos ajuda a ver e perceber a maneira que nos expressamos e ouvimos, tornando assim a comunicação mais consciente e menos automática. Somos levados a expressar com honestidade e clareza, e damos aos outros uma atenção respeitosa e principalmente empática. Eu particularmente diria que é uma forma de comunicação com atenção plena. Sim, eu precisava fazer um ganchinho com atenção plena. Então, como é que é a CNV? É uma técnica, tem um processo e tem duas partes que são essenciais. A primeira é expressar-se honestamente por meio dos 4 componentes. Depois eu vou explicar aqui no vídeo quais são esses 4 componentes. E a segunda, muito importante dentro desse processo, é receber com empatia também por meio dos 4 componentes. A comunicação é sempre o ouvir e o transmitir, nunca é só uma das partes. A gente precisa fazer o ciclo completo da comunicação. Na CNV é da mesma forma. O primeiro componente, então, a observação. Nós precisamos observar o que de fato está acontecendo numa situação, sem julgamentos, sem avaliação, sem culpar, sem criticar, simplesmente o que está acontecendo. O que eu observo, por exemplo, né? A gente pode complementar a frase. Quando eu vejo e ouço, o que você observa quando você vê? Pensando na outra pessoa também. Então lembre-se, eu penso em mim, mas também eu recebo empaticamente. O segundo componente, então, da CNV é os sentimentos. Identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação, as minhas emoções. Então, como eu me sinto? Aí eu completo a frase também. Eu me sinto, completo ali. E penso no outro também. Como você se sente? Você se sente, pontinhos, completa a frase, buscando observar as emoções envolvidas naquela situação, para mim e para o outro. A comunicação não violenta é sempre muito as duas partes, eu e o outro, certo? Então é preciso observar sempre o que eu sinto e o que o outro sente para mim tá usando dessa técnica, certo? O terceiro componente, então, as necessidades. Reconhecermos quais são as nossas necessidades e estão ligadas aos sentimentos que a gente identificou no passo anterior, certo? Do que eu preciso, que me causou aqueles sentimentos, o que emoções, o que tem envolvido ali e por que eu preciso do que eu estou percebendo. E também eu preciso perceber por que você precisa de, porque o outro precisa de. Quando eu falo de você ali nas frases, eu estou falando a forma como nós podemos olhar para o outro. Então eu vou olhar a pessoa que eu estou conversando e eu vou pensar, quando me fala isso, o que você precisa? Que emoção está envolvida? Então eu sempre penso no outro como você, certo? O quarto componente é os pedidos. Precisa ser bem específico. Esse componente enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer a nossa vida, sem exigir. Então, se eu estou me comunicando, eu estou querendo pedir algo, certo? Então, eu preciso pedir isso com muita clareza. E isso é muito reforçador ali na CNV nesse sentido. Todos os tipos de comunicação, mas nessa técnica mostra, que o pedido ele precisa ser muito claro para concluir então esse processo. E aí eu me pergunto, você estaria disposto a, fazendo a pergunta para o outro, mas também peço para mim,
Você gostaria de, ou seja, o outro gostaria do que quando ele está me pedindo? E se eu não tenho clareza, eu preciso questionar. Quando o outro faz o pedido, eu preciso receber com empatia, o que enriquece a minha vida, sem ouvir como uma exigência. A CNV é a comunicação com o coração e com compaixão. Aproxima as pessoas, aprimora os relacionamentos. E nesse vídeo breve, a minha intenção é despertar em vocês a curiosidade sobre essa técnica, que tem muitos livros que, claro, vão explicar muito mais aprofundado como colocar em prática, certo? Mas eu vou compartilhar com vocês uma dica que eu li em um desses livros que eu estudei sobre esse assunto. Então lá vai a dica. O jogo da culpabilização. É muito comum no ambiente de trabalho o jogo da culpabilização. O jogo de quem cometeu o erro. Apontar o culpado. Não buscar a solução, mas buscar os culpados. Seja em você ou na outra pessoa. Jogar a culpa no outro está embutido em nossa linguagem. É comum, a gente faz no piloto automático. Eu não tenho a culpa, ele que tem. A outra pessoa não teve outra escolha. Então, ela é culpada. Sempre buscando o culpado da situação. Ou, eu tive que fazer isso porque eu me atrasei, porque me ligaram, porque. Então, eu fico arrumando culpados da situação. Mas eu não assumo a responsabilidade. Esse é o jogo da culpabilização. E tem emoções associadas ali, que são a punição, a raiva, a vergonha, a culpa. Quantas vezes você se encontra nesse ciclo do jogo da culpabilização no trabalho? Então, o convite é aprofundar o conhecimento na CNV e fazer uma prática consciente nessa próxima semana. Conscientize-se mais dos momentos em que você se encontra jogando nesse jogo. Reconheça no mesmo instante como esse ciclo limita suas escolhas, principalmente as que poderiam promover resultados mais positivos para todos. Então, o primeiro passo dentro da comunicação não violenta é esse, fazer esse exercício ali do jogo da culpabilização para primeiro nós percebermos as nossas necessidades, as nossas emoções, para depois fazermos com o outro. Quem já assistiu os meus vídeos, né, sabe que eu gosto de dizer que primeiro a gente olha pra gente, depois a gente consegue fazer com o outro. Então eu desejo a todos vocês muita comunicação com o coração.